Para tudo e foca em mim. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ensinar passo a passo como você pode mudar todas as áreas da sua vida utilizando apenas 20% do seu tempo e 20% da sua energia. Então, permaneça conosco até o final desse vídeo, porque a última dica é a cereja do bolo. Vamos lá, mas primeiro eu preciso te explicar da onde veio essa metodologia. Um italiano, um economista italiano chamado Vilfredo Pareto observou que 80% de toda a economia da Itália pertencia apenas a 20% da população. E um outro pesquisador, agora no contexto empresarial, percebeu que 80% no problema de qualidade era de responsabilidade de apenas 20% de erros e falhas. Daí para frente, o princípio de Pareto ou a regra 20-80 foi utilizada mundialmente em várias áreas. E hoje vamos compartilhar com vocês essa metodologia e dar algumas dicas para que você utilize na sua área profissional, na sua área pessoal e na sua área financeira. Na sua vida pessoal, você vai aprender a usar 20% do seu tempo para alcançar 80% dos resultados. Aí você vai conseguir, para suas tarefas, separar 20% e o restante, os 80%, você vai conseguir utilizar com o seu lazer, com a sua família. Na vida profissional, focar em 20% do que realmente interessa para conseguir 80% de sucesso. E na sua vida financeira, aprender a poupar 20% para alcançar os 80% e assim conquistar a sua liberdade financeira. Todos os passos que nós vamos mostrar aqui para vocês, vocês devem usar nas 3 áreas da vida: pessoal, profissional e financeira. E o primeiro passo é identificar problemas e objetivos na sua vida. Esse é o primeiro passo. Esse método, ele é muito conhecido e falado em livros, internet, curso, mas sempre com foco financeiro. Hoje, a minha missão é mostrar de uma maneira simples e que você consiga usar nas 3 áreas da sua vida: financeira, profissional e pessoal também. E vamos lá para o primeiro passo. Esse passo é o pontapé inicial. Esse você vai analisar a sua vida. Você vai identificar problemas e objetivos na sua vida. É o primeiro passo. Analise a sua vida profissional, pessoal, sua vida financeira, e aí você vai identificar os problemas e objetivos. Vamos dar um exemplo da vida pessoal. Trabalhamos a semana inteira, no final de semana nós queremos ter o nosso lazer. Porém, existem as tarefas de casa. Existe a tarefa de limpar a casa, cozinhar e assim vai. Então, vamos dar o exemplo da limpeza da casa. O que nós podemos fazer? Nós podemos dividir as tarefas. Vamos imaginar uma casa que tenha 5 cômodos: banheiro, sala, cozinha, quarto e o quintal. 5 locais que nós temos que limpar. Nós podemos dividir essas tarefas. Se a gente dividir essas tarefas, não vai sobrecarregar. 20% para cada um. Para não sobrecarregar, um varre a casa, o outro limpa o móvel, o outro vai lavar o quintal. A gente vai dividir as tarefas. Assim a gente vai conseguir otimizar essa limpeza e ter mais tempo para o lazer. E para quem mora sozinho? Simples, pessoal. A mesma casa, 5 cômodos. Na segunda, você limpa o quarto. Na terça, você limpa a sala. Na quarta, você limpa a cozinha e assim sucessivamente. Quando chegar no final de semana, você vai ter o quê? Pouca coisa para fazer e vai ter mais tempo para o seu lazer. Na vida profissional, você vai observar aquelas tarefas que ocupam mais seu tempo, aquelas tarefas mais críticas, porém as que geram maior resultado. Vou dar um exemplo aqui para quem trabalha com vendas. O que você vai fazer? Você vai identificar aqueles clientes, 20% dos seus clientes que geram maior lucro para vocês. E aí vocês vão otimizar e focar marketing e atendimento
nesses clientes. Vocês vão conseguir alcançar 80% do seu lucro com menos trabalho. Já na vida financeira, você vai identificar aonde estão suas maiores dívidas, aonde você gasta mais. Se você tem algumas prestações ou cartão de crédito, foque 20% da sua renda para quitar isso. Se você não tem, que bom, você vai preparar 20% do seu orçamento para investimento e poupança. E agora que você já identificou problemas e objetivos, vamos para o passo 2. Esse é a organização. Você vai organizar as suas tarefas e atividades de uma forma que você gaste menos tempo para alcançar os seus objetivos. Na sua vida pessoal, divida as tarefas com os membros da família. Então, você pode fazer uma lista e aí vamos colocar: tirar o lixo, passear com o cachorro, lavar uma louça. Vou dar o exemplo da minha casa. Fizemos uma lista, reunimos todo mundo. Eu, minha esposa, os filhos, sentamos e fizemos uma lista. Cada um tinha um dia e um horário para fazer uma atividade, uma tarefa. Então, na segunda, um tirava o lixo. Na terça, outro lavava a louça. Na quinta, um deles ia passear com o cachorro. E assim nós dividimos as tarefas de casa para que todos tivessem um momento de ocupação, mas ganhassem muito em lazer. Se você achar necessário, eu fiz isso, tá? Colhe essa lista na geladeira. É um lugar infalível. Todo mundo abre a geladeira. Abriu a geladeira? Seu nominho tá lá. Qual é a sua atividade? Qual é o dia? Não tem falha, não tem erro. E na minha vida profissional? O que eu fiz? Adotei uma agenda no celular mesmo. Então, separava os dias, as tarefas que eu tinha nos dias e foi muito fácil. Na minha vida profissional, adotei uma agenda no celular. Então, eu colocava minhas tarefas diárias, colocava um despertador, chegava no horário, despertava, olha, eu tinha que fazer tal atividade. Eu ia fazer a minha atividade. Isso facilitou a minha vida muito, mas muito mesmo. E eu percebi que eu conseguia fazer as minhas tarefas sem perder os meus compromissos com uma tranquilidade incrível. E não podemos esquecer da vida financeira. No meu caso, sentei com a minha esposa, fiz a minha listinha, onde entra, quanto entra, aonde sai, quanto sai, e a gente começou a organizar para que a gente pudesse poupar. E agora, pessoal, que nós aprendemos o passo 1 e o passo 2, vamos ao principal, o terceiro passo. Esse é fundamental. Você vai ter que priorizar o que é mais importante na sua vida. Temos várias tarefas durante o dia, inúmeras tarefas, tanto na vida financeira, na vida profissional, na vida residencial, mas essas tarefas, elas têm que ter ordem, classificação, elas têm que ter prioridades. E eu confesso para vocês, não é uma tarefa fácil. E nós estamos ali no nosso dia a dia. Um chama de um lado, outro chama de outro. Telefone que toca, e-mail. Então a gente vai empurrando com a barriga. Esse momento você tem que estar sozinho. Parar e ver quais são as suas prioridades nas 3 áreas. Então, área residencial. Quais são as minhas prioridades? É manter a casa limpa? É as contas estarem pagas? Qual é a minha prioridade? O que eu faço no meu dia a dia? Financeira, o que eu vou fazer? Quais são as minhas prioridades? Não tenho dívida? Então é poupar. Tenho dívida? Qual é a minha prioridade? Quitar a minha dívida. E na área empresarial, na área que vai te dar o seu sustento. Na área profissional, você tem aquelas tarefas que são críticas, mas essas tarefas, se elas forem colocadas numa ordem certa e você conseguir priorizar as que realmente vão te dar um retorno, o sucesso está nas suas mãos. Então vamos lá, uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão pegar um papel, vocês vão pegar e separar residência, profissional, financeira. Faça uma lista das suas tarefas, sem pressa. Segunda-feira, o que eu faço? Terça-feira, o que eu faço? Quarta-feira, o que eu faço? Eu vou me planejar semanalmente, com prioridades em todas as áreas. Aí no meu trabalho, o que eu faço?
eu faço isso na segunda, quando eu chego, depois às 10 horas eu tenho que fazer isso, meu chefe me cobra isso às 4 horas da tarde, e na terça, mesma coisa. E na área financeira, também. Consegui fazer essa lista, eu vou enumerar as minhas tarefas. Vou pegar a parte residencial como base aqui, exemplo para nós. Eu tenho que passear com o cachorro, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar uma vassoura na casa, eu tenho que olhar se tem comida para os meus cachorros. Então, essa é a lista. Ok? Tá. Qual é a minha prioridade com essas tarefas? Então, tarefa 1, prioridade, dar comida para as cachorras. Prioridade 1. É exemplo, tá? Qual é a prioridade 2? Prioridade 2 é lavar a louça do almoço. Qual é a prioridade 3? Passear com as cachorras. Então, você vai colocando aí no seu dia a dia. Agora eu vou para a área profissional. Qual é a minha prioridade? Responder os meus e-mails, atender ligações. Então, você vai ordenando para conseguir atingir os seus resultados. Só você pode fazer isso. Mas sem pressa. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco aí do princípio de Pareto, tenha ajudado com as minhas dicas. Eu utilizei esse princípio na minha vida, espero que vocês utilizem na de vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse ou outros assuntos, comente aqui embaixo qual assunto você gostaria de saber. Já aproveita agora, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.